Lula impõe tarifa em mais de 1.000 produtos, principalmente em máquinas e equipamentos que as empresas brasileiras importam para produzir melhor e mais barato. Agora elas vão ser obrigadas ou a pagar mais caro num produto importado ou a comprar um produto mais caro ou tão caro quanto o produto internacional e com uma qualidade pior. É inacreditável. É uma das medidas mais bizarras. E depois de tanto bater em tarifaços de Trump, de tanto dizer que não era bom nem para os Estados Unidos, não era bom para o Brasil, tanto se falou, né, sobre protecionismo, tanto se falou sobre a necessidade de livre mercado, tanto o governo falou da necessidade do livre comércio com a União Europeia, de destravar o comércio com os Estados Unidos. Agora o próprio Brasil impõe tarifas em mais de 1.000 produtos, afetando os nossos principais parceiros comerciais, os Estados Unidos, a China, mas o principal afetado, claro, somos nós, os otários dos brasileiros que pagam essa conta. E a gente vai falar de casos muito bizarros, muito bizarros. Primeiro assim, já fique indignado você que está me assistindo, porque ou você está me assistindo no celular ou você está me assistindo no computador. E em ambos você vai pagar mais imposto para incentivar a nossa indústria nacional, né? Porque com certeza, depois dessas tarifas, você vai largar o seu Samsung, você vai largar o seu Motorola, você vai largar o seu iPhone e você vai imediatamente correr na loja para comprar um positivo. Com certeza vai valer a pena agora com o tarifaço do Lula comprar um pouco. Enfim, vamos lá. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Brasil subiu imposto de importação de mais de 1.000 produtos, incluindo smartphones. A Fazenda, o Haddad, argumentou que a penetração de produtos importados está em níveis que ameaçam colapsar elos da cadeia produtiva e provocar regressões produtiva e tecnológica no nosso país. Gente, eu acho muito difícil a gente regredir na nossa capacidade tecnológica e produtiva, porque ela já está assim, tá no piso. A gente já está passando muita vergonha em relação aos países pobres, em relação aos países em desenvolvimento. Em relação ao país rico, coitado, a gente não consegue nem enxergar. Eles estão tão alto, que a gente, se a gente vai precisar, sei lá, lançar um satélite para a gente conseguir enxergar os países envolvidos. A gente já está tomando cacete dos países, dos nossos pares, países pobres, países em desenvolvimento. Para a gente diminuir nossa produtividade, nossa capacidade tecnológica, entendeu? Não é produto vindo de fora que está fazendo isso, né? É a gente mesmo que está fazendo isso há décadas já. Então vamos lá. A taxação dessas compras do exterior que afetam máquinas e equipamentos para produção. Gente, uma das coisas mais burras que um país pode fazer é taxar a importação de bem de capital. Porque, olha só, uma coisa é você proteger o seu produto. Olha, aí eu faço um cofre, eu produzo cofre. Aí eu vendo cofres, né? Aí tem uma indústria nacional de cofre. E tem um cofre internacional que está ficando mais competitivo lá fora. Vamos supor, a China está subsidiando a produção de cofre. Aí eu vou lá e dou uma taxada no produto da China para manter meu cofre na circulação do mercado. Muito bem. Agora, eu estou taxando, né, a máquina que eu uso para produzir o cofre. Porque no Brasil não tem nenhuma máquina que produza cofres com a mesma qualidade e com o mesmo baixo preço. Então eu estou encarecendo a minha produção nacional. Estou falando de bem de capital. Bem de capital é aquilo que eu uso, não é o produto final. A empresa não consome bem de capital. A empresa pega a máquina para produzir alguma coisa e aí vender essa alguma coisa. A gente não está protegendo essa alguma coisa. A gente está punindo a empresa que produz, a empresa nacional que produz, uma das coisas mais imbecis. E olha só, esse é um ponto que, assim, realmente você precisa ser muito burro, não é nenhuma questão ideológica. Porque dos liberais aos conservadores, aos trabalhistas, aos sociais-democratas, você vai ver entrevista do Ciro Gomes falando, gente, bem de capital é zero. Imagina, né? A não ser que eu tenha uma máquina muito competitiva em nível nacional, né? Muito boa para nossa produção, a gente até esporte de tão boa que ela é, meu bem de capital é zero. Eu quero a minha produção com as melhores máquinas do mundo para ela ser competitiva. Por que o Brasil, a indústria brasileira, não é competitiva internacionalmente? Uma das razões é justamente a dificuldade que a gente tem de importar máquina. Porque aí a gente fica na ilusão de que nós vamos produzir todas as máquinas que a gente vai utilizar, tudo vai ser brasileiro. Aí ou não importa a máquina e a gente simplesmente não produz, a gente simplesmente é nulo no setor, ou a gente obriga a indústria nacional a usar máquinas ruins que produzem um produto pior e mais caro e a gente simplesmente não compete.
Aí quando a gente começa a importar muito, o brasileiro fala, pô, o produto de fora tá mais barato. Mesmo com imposto, o produto de fora tá mais barato e é melhor. Aí a indústria nacional fala, pô, tá faltando imposto de importação. Entendeu? Primeiro, e olha só com a taxa das blusinhas, né? A reclamação justa do varejo e da indústria têxtil é o seguinte, olha, é caro produzir no Brasil. O chinês produz barato na China. É caro produzir aqui, né? E aí eu digo para eles, olha, então a luta tem que ser para ser barato produzir aqui. Não para encarecer o produto importado, porque o produto importado paga imposto lá e já paga imposto aqui. Vocês querem que pague mais imposto ainda aqui? Né? Não faz sentido. Já vai pagar ICMS aqui. O que você quer adicionar ainda mais? Né? Já cruzou o mundo, já veio lá do outro lado, pagou imposto lá, paga ICMS aqui. Você ainda quer que pague o imposto a mais, você não está percebendo que o problema está na produção aqui? Aí agora, o governo impõe uma taxa que encarece a produção industrial aqui. Entendeu? Ninguém está sendo protegido, não. Está todo mundo sendo lascado. Só o governo que está arrecadando mais. Mas vamos lá. Bens de capital, além de bens de informática e telecomunicação. Mas, gente, o Brasil não aprende. Já tentaram a solução nacionalista, a solução protecionista para tecnologia e para bens de informática no Brasil. Chama-se Lei da Informática. Ela foi um fracasso monumental, Hoje, o Brasil não produz mouse decente, teclado decente, monitor decente, computador decente, smartphone decente, assim, com raríssimas exceções, a nossa indústria de informática, ela é um lixo. Sob esta lógica, e aí a gente vai impedir o brasileiro, a gente já tem o segundo iPhone mais caro do mundo, e o brasileiro continua comprando iPhone. Sabe por quê? Porque mesmo sendo o segundo mais caro do mundo, não tem produto nacional que chegue a 1/100º do que um iPhone é. Então o nego prefere pagar 60 parcelas no iPhone do que comprar um telefone nacional. Você não tá entendendo? Como o problema não tá em você deixar o internacional mais caro, porque a questão é a seguinte, o cara de fora tá produzindo mais barato e muito melhor. Muito mais barato e muito melhor. E o que você tá fazendo é encarecer o equipamento pra gente produzir aqui. E aí, pô, entra ainda nas nossas queridas placas de vídeo, né? Entra na nossa RAM, enfim. Entra na nossa RAM ficou esquisito, né, meu? Ninguém vai entrar na minha RAM. Tu é viado, miséria! Tu é coalhira, porra! E você, gamer, vai pagar mais caro para montar o seu PC. Vai pagar mais caro na placa de vídeo, vai pagar mais caro na RAM, vai pagar mais caro no monitor, vai pagar mais caro em tudo. Se já tá caro hoje, vai ficar mais caro ainda. Os importadores dizem que vai ter um impacto na inflação nos seguintes produtos. Vamos lá. Televisão, eletrodoméstico, manutenção de equipamento hospitalar. Olha o SUS, vai pagar mais no SUS. Olha, o Lula está taxando o SUS, equipamentos utilizados pelo SUS. E olha só, eu já tenho 7 anos de mandato fazendo fiscalização de emenda e entregando equipamentos para o SUS. 7 anos fazendo isso, todos os anos, todos os meses. Não existe equipamento nacional de alta complexidade. O grosso que a gente utiliza, pô, quantas vezes eu já vi tomógrafo e quando já entreguei tomógrafo da Siemens? Tudo importado. O próprio tomógrafo vai ficar mais caro. O exame médico, o próprio valor do seu exame médico. Gente, pelo amor de Deus, não é possível. Não é possível que alguém vá defender isso. Mesmo você que votou no Lula, mesmo você que é lulista, mesmo você que é esquerdista, mesmo que você defenda a hiperintervenção estatal na economia, isso aqui é uma intervenção burra. Não é questão de ser a favor ou de ser contra a intervenção. Isso aqui é burrice ou canalice de quem quer proteger determinado setor. Tem alguém muito poderoso, com uma indústria bem bosta, fazendo lobby para o governo colocar barreira para fora, né? Ou o governo está muito preocupado em querer arrecadar com esse imposto. Das duas, uma. Ou as próprias duas, né? Vamos ver. Obra de infraestrutura, metrô, projeto de mineração. Então, olha lá. Estão aqui discutindo tarifa zero, né? Democratizar o transporte. Aí vai lá e impõe uma tarifa que vai ficar mais caro para fazer metrô. Ó, vou fazer uma listinha aqui rápida. Aí eu vou pedir só pro editor acelerar, porque é uma lista que, assim, isso aqui é uma listinha pequenininha. A gente tá falando de mais de 1000 itens, tá? Eu vou pegar só alguns aí e vou ressaltar, dar uma pausa naqueles que afetam aí mais o seu dia a dia. Vamos lá. Smartphone, olha só, já falei smartphone. Torres e pórticos, reatores nucleares, porque realmente o Brasil vive exportando reator nuclear. Porque realmente vai ser um grande prejuízo para o Brasil
parar de importar reator nuclear. Puta merda. Caldeira, gerador de gás de ar, turbina para embarcação, motor para aviação, bomba para distribuição de combustível lubrificante, fornos industriais, freezer, lá, não dá nem, já não tem picanha, agora não tem nem onde você guardar a sua picanha. Centrifugadores para laboratórios de análises, ensaios ou pesquisas científicas. Cadê a Viva Ciência? Cadê o Viva Iluminismo? Né? O Brasil já investe merda nenhuma em ciência, né? O investimento em ciência é pífio, né? Tanta gente vem defender o estatismo, a intervenção, no momento que o estatismo, que a intervenção, que o investimento público são bons, que é o caso de ciência e tecnologia, aí o nego fica quieto, né? Vamos lá. Máquina e aparelho para encher, fechar, rolhar, capsular ou rotular garrafa. Isso significa cerveja, refrigerante, tudo que é engarrafado mais caro. Empilhadeira, robô industrial, máquina de comprimir ou de compactar, distribuidor de adubo, comida mais cara. Máquina e aparelho para indústria de panificação, açúcar e cervejeira. Ai não, gente, eu posso direto na cerveja. Nem pra preservar o próprio discurso de campanha, esse desgraçado tem o cuidado de fazer. O cara tá literalmente taxando máquina de cerveja, né? Máquina para fabricar saco ou envelope, máquina e aparelho de impressão, cartucho de tinta, descaroçadeiras e deslintadeiras de algodão, máquina para fiação de matérias têxteis. Olha lá, gente, o grande problema da indústria brasileira não é o custo de produzir aqui. Cadê o escândalo do varejo? Cadê o escândalo da indústria têxtil brasileira para falar, olha, já tá difícil competir com o chinês. Você ainda vai e taxa o equipamento que eu uso para produzir aqui? Cadê? É o que eu sempre falo, né? A indústria é sempre muito macha na hora de ir lá defender aumento de imposto de importação, taxa de cozinha. Agora, e na hora de brigar com o governo não aumentar o custo de produção? Cadê as grandes campanhas? Cadê, pô, o varejo é marca de roupa. Pô, financia e faz propaganda em televisão, usa as maiores influenciadoras com milhões de seguidores para vender os seus produtos. Cadê vocês colocando esse canhão de comunicação que vocês têm para bater nessa medida do governo que vai destruir vocês? Né? Vamos lá. Máquina e aparelho para fabricar ou consertar calçado. Outra indústria, outro setor fundamental para o Brasil de calçado. Tem que escandalizar o pessoal, meus amigos de Franca, meu Miguel de Franca, ali nossa capital dos calçados, pessoal do Rio Grande do Sul, setor correio calçadista. Cadê? Meu Deus, vocês têm que estar revoltados com isso aqui. Isso aqui é um tiro na cabeça de vocês, né? É uma martelada. Falar em martelado, tem martelo também que está sendo taxado. Circuito impresso com componentes elétricos ou eletrônicos montados. Máquina de cortar o cabelo, filho. Até o barbeiro está sendo taxado, mano. Porque nós temos uma grande indústria de máquina de cortar cabelo, de porra, gente. Vamos lá. Painel com indicador de LCD OLED, controlador de edição, trator, transatlântico, barco de excursão e embarcações semelhantes. Desculpa, eu confesso que eu sou ignorante na área. Mas nós temos uma grande indústria de transatlânticos. O Brasil, ele é referência no mundo em transatlântico. Nós temos uma indústria competitiva de transatlânticos. Tem algum governo financiando a indústria de transatlântico que está fazendo dumping aqui? Alguém explica. Navio de guerra não é possível. Navio de guerra. Porque com certeza o Brasil está exportando vários... Gente, imagina, o USS Ford é da indústria brasileira. A Marinha Britânica está usando o navio de guerra do Brasil. Pô, com certeza a China tá lá com vários porta-aviões brasileiros. Mano, vocês estão de sacanagem, né? Gente, o único consumidor de navio de guerra do Brasil é o governo brasileiro. O governo tá se taxando. Vocês só estão fazendo vocês mesmos pagarem mais caro nas suas compras. Aí depois, as Forças Armadas e seus representantes vêm reclamar que estão sucateados. E estão mesmo. Mas cadê o escândalo contra o governo agora? Fala, amigão, nós já, se tiver bote na Marinha Brasileira, porra, já estamos felizes. Sei lá, acho que faz o quê? 10, 15 anos que não troca para comprar um bote novo. Imagina um navio de guerra. Aí sem taxa. Navio de guerra, gente. Olha só, o governo Lula está dizendo que a nossa indústria de navio de guerra está em risco por falta de imposto nos produtos internacionais. Com certeza, esse é o problema da nossa indústria de navio de guerra, falta de imposto. Vamos lá. Perfuração, exploração, plataforma de perfuração, exploração, flutuante ou submersível, câmera fotográfica para fotografia submarina ou aérea, para exame médico de órgãos internos ou para laboratórios de medicina legal ou de investigação judicial, aparelho de diagnóstico de imagem por ressonância magnética, é uma coisa boa, né? Aparelho dentário, aparelho de tomografia computadorizada. Gente, vamos lá. Como eu disse para vocês, eu tenho 7 anos de experiência de compra de equipamentos para o SUS. É tudo importado, não existe indústria nacional. Nenhuma, eu vou lá para o Hospital das Clínicas da Unicamp. Algum defensor do SUS vai me falar que o Hospital das Clínicas da Unicamp é um lixo, que quer privilegiar estrangeiro em vez de atender melhor o seu paciente? Não, conheço pessoas do Hospital das Clínicas da Unicamp. Eles querem atender bem o paciente, eles querem atender com o melhor equipamento pelo menor preço, porque eles sabem que o cobertor é curto. Eles importam. O HC da USP, alguém vai me falar, algum defensor do SUS vai me falar que o HC da USP deixa de usar um produto nacional por preconceito? Porque tem um produto nacional bom, barato, e o hospital da USP não quer. São José do Rio Preto, Hospital de Base São José do Rio Preto, Hospital do Câncer. Gente,
Os melhores hospitais públicos do país, eu conheço, eu fiz entrega de equipamento, é tudo importado. Não existe concorrência nacional, esquece. Eu não sou especialista, mas eu converso com especialista todos os meses em gente que está no atendimento de alta e média complexidade do SUS. E não tem um que chegue para mim e fala: Kim, nós precisamos de um aparelho de tomografia ou de ressonância desta marca nacional. Nunca ninguém do SUS me pediu um equipamento nacional. Então, assim, é muito bizarro. A gente já tem os produtos eletrônicos mais caros do mundo. A gente já tem décadas de política protecionista e informática. E assim, gente, o governo Lula, desista. Eu não vou vender o meu Razer para comprar um positivo. Desista. Eu não vou pegar o meu fone da Razer para comprar um da Positivo, da Gradiente, sei lá que marca brasileira tem mais. Desiste. Eu não vou vender meu Alienware e vou, entendeu, gente? Isso que não vai acontecer isso. Entende, Lula? Não, entendeu? O programador, o cara tá lá no seu Java, tá lá no seu C++, tá lá no seu C Sharp. E por favor, leiam C Sharp como C Sharp e não como besteira, como muitos costumam ler, como se fosse uma palavra obscena. O programador, ele não vai largar este seu equipamento para programar num equipamento nacional. Sinto lhe dizer, isso não vai acontecer, governo Lula. Eu não sei quem tá cuidando aí de ciência e de tecnologia. Eu sei que vocês já tiveram um ministro, foi o Albrebe, eu acho, que a grande preocupação dele com ciência e tecnologia era a gente não utilizar estrangeirismos, né? Ele queria trocar por lei, obrigar a gente a chamar mouse de rato. Então, assim, quando a gente tem um ministro de Ciência e Tecnologia com este nível de preocupação, a gente entende que o problema está bem longe do estrangeiro pagar pouco imposto. É a gente, enquanto país, que no desenvolvimento de tecnologia é burro, é retrógrado, chega a ser caricato o nível de esgoto que a gente está de desenvolvimento de tecnologia da informação no nosso país. Aí quando a gente tem um pingo de esperança de desenvolver alguma coisa trazendo os equipamentos, não é nem o que tem de melhor, é o que tem de mediano, que é o que a gente tem dinheiro para comprar. O que tem de mediano no mundo, a gente compra para cá, para produzir, a gente compra bem de capital para produzir aqui, pagar imposto aqui, ter CNPJ aqui, aí vem o governo e taxa. E como reação a isso, eu estou apresentando um projeto de lei justamente para que todo o imposto de importação que o governo queira aumentar precise passar pelo Congresso Nacional. O governo pode até construir maioria para taxar o Brasil todo, mas pelo menos, eu vou obrigar todos os deputados aqui a colocarem digital em aumento de imposto, porque eu duvido que esse tarifaço do Lula fosse aprovado em anos de eleição. Em outros anos poderia até ser aprovado, mas do jeito que eles fizeram agora, jamais. Eu ia ter barrado assim, com muita tranquilidade. Então vou apresentar esse projeto para que isso nunca mais aconteça. E já tem um projeto de lei meu tramitando, especificando como confisco, o que é vedado pela Constituição, a taxação de produtos que não são produzidos no Brasil. Se não produz no Brasil, não tem indústria para proteger. Se não tem indústria para proteger, taxação é confisco do seu patrimônio. E a gente, mais uma vez, segue trabalhando nas comissões para esse projeto ser aprovado.